pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre triggers ou gatilhos. Triggers são eventos que acontecem automaticamente quando uma ação acontece no seu banco de dados. Então, às vezes nós temos algumas ações, né, que podem disparar um gatilho. Tá? Esse gatilho vai executar uma determinada ação no nosso banco de dados, como por exemplo, quando, por exemplo, faço uma venda, né? Um exemplo bem clássico, vamos lá. Faço uma venda, então eu acabei de efetuar uma venda e de um determinado item, um item X, tá? Eu tinha 10 em estoque. O que eu devo fazer? Eu devo baixar automaticamente esse estoque, né? Eu tinha 10, se eu vendi um, meu estoque tem que passar a valer 9. Então o que acontece? Nós podemos fazer isso dentro do banco de dados. Qual é a grande vantagem? A vantagem é que eu economizo requisições, tá, ao meu banco, porque a ação vai acontecer diretamente dentro do banco. Eu não preciso na aplicação, se eu fizesse tudo na aplicação, faço a minha aplicação, vou gravar, fazer uma requisição para gravar o item de venda que foi vendido, né? E aí eu tenho que fazer uma outra requisição para a tabela de produtos, localizar esse item na tabela de produtos e baixar o estoque dele. Usando a trigger eu faço diretamente no banco de dados, então isso maximiza a performance. Você tem que tomar cuidado, né? E ponderar o que você realmente precisa criar triggers, né? Para que também não sobrecarregue internamente o nosso banco de dados, tá? Então vamos criar a trigger baseada em generators. Então vamos lá para o nosso IB Expert, tá? Aqui eu já tinha um generator criado, deixa eu apagar esse cara aqui. Opa, só um minuto pessoal, eu estou com outro banco de dados aqui, isso aqui é uma outra coisa, né? Vou aproveitar aqui para registrar o nosso banco, olha lá, relembrando aí, né? Eu troquei aqui meu IB Expert aqui, né? Vou trocar, então eu vou registrar o nosso Music Acme, que ele já existe aqui. Então vou aqui clicar no Register Database, tá? Não estou rodando localmente, né? Se eu estivesse rodando em rede eu poderia colocar lá um TCP/IP, especificar o IP, né? Mas no nosso caso nós estamos local. Onde está o nosso banco de dados? Então ele deve estar banco de dados. Opa, banco de dados 2020 Music Acme. Aqui Interbase não é o nosso Firebird, tá? Eu estou usando a versão 2.5, tá? Eu vou chamar aqui de Music Acme. O nosso username é sysdba e a senha é master key, chave mestre. O charset nosso Windows 52. A biblioteca já está setada para o Firebird. ANSI register. Está aqui o nosso Music Acme. Então, a gente vai criar generators agora, mas nós vamos criar baseado nas nossas generators. Então, o generator, na verdade, tá, é um campo auto-incremento. Vocês conhecem aí, por exemplo, no MySQL, que a gente tem um auto-incremente, tá? No Firebird, a gente vai ter que criar um generator. Nada mais é do que uma variável interna ao banco, tá? Nada mais é do que uma variável interna ao banco, tá? Então, dentro aqui do generator nós vamos criar. E para quem que nós vamos criar? Para as tabelas primárias, para a tabela CD, para a tabela música e para a tabela pessoa. CD música, compositor, intérprete, a gente tudo é chave estrangeira, né? Então nós não teremos generator. Então vamos abrir aqui, tá, o nosso SQL Editor, e aí a gente vai criar o nosso generator. Create generator, tá? E o nome dele, um padrão gen id cd, tá? Gen id cd, tá? Então create generator, ele cria um generator da identificação do CD. É uma sintaxe, tá? Mas você não precisa seguir, né? Que é uma regra não escrita, tá? Então eu vou criar o meu generator. Opa! Create generator gen cd id ponto e vírgula. Pronto, tá? Executei, comitei, tá aqui o meu primeiro generator, ó. Então ele já criou aqui meu primeiro generator, ó, o valor inicial é 0, né? Então toda vez que eu incrementar, ele vai modificar esse valor aqui, tá? A vantagem de usar o generator é que você tem um controle mais apurado, tá? Do que o auto incremento controlado pela própria tabela. E vou criar para as outras tabelas aqui também.
create generator gen id música. Seleciono, executo, comito. Temos nosso outro generator aqui criado e o terceiro generator, create generator gen id pessoa. Selecionei, executei, comitei. Então aqui os nossos três generators, tá? Os nossos três generators criados, né? Então toda vez que agora, o que vai acontecer? Que nós criarmos, né, formos inserir um CD, uma música, uma pessoa, tá? Nós vamos querer criar, tá? Nós vamos querer criar a sintaxe aqui, né? Nós vamos querer que ele busque esse generator, acesse esse generator e veja qual é o próximo registro. Deixa eu abrir o bloco de notas aqui para me auxiliar, para poder fazer uma explicação sobre o generator, né? Então o que acontece, generator não, perdão, com a nossa trigger, né, com a nossa trigger, tá? A nossa trigger, ela pode acontecer de duas formas, tá? De duas formas. Ela pode acontecer antes ou depois, tá? Então antes ou depois, então na verdade é before, antes, né? Antes, tá? Ou after, depois. Antes ou depois. Antes ou depois do que, Alexandre? Antes ou depois de eu realizar uma operação de manutenção. Antes de um insert, antes ou depois de um update, antes ou depois de um delete. Então olha só, eu posso gerar uma trigger, tá? Podemos gerar uma trigger, né? Before insert. O que significa isso? Antes de eu inserir, eu executar uma ação. Ou after insert. After insert. Depois que eu inserir, eu quero que aconteça uma coisa. Então, por exemplo, depois que eu faço a minha venda, after insert, depois que eu gravo um item de venda, vendi lá um alpiste para Papaléguas Acme, né? Então, olha só, eu insiro, tá? Eu faço uma determinada ação, eu atualizo o saldo. Ou eu posso fazer um before update. Antes de eu atualizar, eu faço uma determinada ação. E depois que eu atualizar, eu também posso fazer... after before não, desculpa. After update. Depois que eu insiro, né? Depois que eu atualizo, perdão, né, eu vou poder estar realizando uma operação. Ou ainda, before delete ou after delete. Então, uma trigger, tá, que vai acontecer automaticamente, ela pode acontecer nesses 6 momentos aí. Eu tenho 6 possibilidades. Antes de inserir, before insert. Depois de inserir, after insert. Antes de atualizar, before update. Depois de atualizar, after update. Antes de apagar, before delete. E depois de apagar, after delete. Tá? Então, em 6 momentos. E como que eu crio? Como que é a sintaxe? Né? Como que é a sintaxe para a gente poder criar uma trigger? Tá? Uma trigger, criamos da seguinte forma: create, escrever minúsculo aqui, create trigger, e o nome da nossa trigger, o nome que nós vamos dar na nossa trigger. Já vou dar a sintaxe desse nome. É o nome que a gente costuma dar para trigger. For, em qual tabela a trigger vai acontecer? Em qual tabela ela vai acontecer? Aí eu vou ativar essa trigger, tá? Ou before, ou after, ou antes ou depois. Então, active before ou active after, né? E eu vou fazer a minha ação, insert, update ou delete, que é aquela combinação ali de cima. Position 0, para ele pegar sempre a posição corrente. Position 0 é quase que estático. E aí a gente começa as begin. Aqui vai o nosso algoritmo, né? A nossa SQL que nós vamos executar aqui, tá? O que nós vamos fazer, vou atualizar e tudo mais, e aí um end finalizando. Então essa é a sintaxe básica, né? A estrutura básica para a gente poder criar uma trigger. Create trigger e o nome da nossa trigger. For, em qual tabela ela vai acontecer. Ativando ela ou before ou after.
E aí insert, update, delete, position. Então seria before insert, ou after insert, before update, after delete, after update, por aí afora. E aí o que a gente quer executar dentro do begin e end. O nome da trigger tem uma regra não escrita aí, tá? O nome da trigger aqui, ó, tá? Nome da trigger, tá? Da trigger. O que acontece muitas vezes? Existe aí um padrão que é a tabela, né, mais a ação, tá? Para a gente amanhã. Então, como seria, por exemplo, vamos supor, eu quero criar o generator aqui, né? Eu quero, por exemplo, na tabela CD, né? Vamos só exemplificando, na tabela CD, antes de eu inserir, né? Toda vez que eu for inserir um novo, não tenho nada aqui ó, em data, tá em branco, né? Antes de eu inserir um novo CD, eu quero que ele conte para mim, ele veja qual que é o próximo cara. Então, eu já até disse o tempo aí, né? Antes de inserir. Então, seria after insert. Então, CD underline BI. Né? Tabela CD, nome da tabela, né? A sintaxe do nome. CD. E a ação qual vai ser? Before insert. Tá? Então, eu vou criar a minha trigger assim. Então, já vamos criar essa trigger. Para a gente poder visualizar. Vou aqui no meu SQL Editor, create trigger CDBI, né, o nome que a gente está dando para ela, for CD, né, o nome da nossa tabela, tá, o nome da nossa tabela, active before insert, como o próprio nome já disse, position 0, as begin. Um end aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa letra aqui, pessoal. Eu acho que está um pouquinho pequena. Deixa eu ver se eu me lembrar aqui onde a gente coloca aqui a letra. Editor Options aqui. Display aqui. Aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra, acho que vai ficar melhor para vocês. Pronto, acredito que ficou melhor. Então, olha só. Before insert, position 0. E o que eu quero fazer? Eu quero incrementar, né? Eu quero pegar qual que é o próximo CD que eu vou estar inserindo, tá? Então, aqui tem algumas novidades. Olha, se eu estou inserindo, né? O que acontece? Quando a gente vai inserir o nosso registro, a gente já sabe lá de banco de dados, né? Do curso anterior, que o que acontece? Ele vai, né? Quando eu executo uma ação, ele cacheia, né? Ele coloca num cache, tá? O nosso registro. E aí, a hora que a gente comita, a gente efetivamente, né, confirma a execução dessa ação. Então, como é que eu vou saber, tá? Como é que eu sei aqui no nosso banco de dados que é o novo registro que eu vou inserir, tá? Então, a gente usa uma diretiva new. New significa o quê? É o novo registro, é o cara que está no cache, é o cara que vai ser inserido. New, código do CD. Tá? Então eu estou falando o quê? Que é o código do CD, né? Este campo aqui, ó, código do CD, do cara que vai ser inserido. É o novo registro que está no cache, porém ainda não foi comitado. Ele é o new. Ô Alexandre, se tem o new, vai ter o old também? Vai. Logo mais a gente chega nisso, tá? Logo mais a gente mexe com isso. New, tá? Então é o cara que vai ser inserido, é o cara que está no cache esperando para ser comitado. New, código do CD. E aí o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que pegar o generator aqui, né? Então a gente tem uma funçãozinha, o Firebird tem uma função genID, tá? O que o genID faz? Olha só, ele dá até uma, né? Ele incrementa um generator, uma sequência e retorna um novo valor, tá? Então o que nós vamos colocar aqui? O nosso generator. Eu quero que ele incrementa para mim, ó, o genID CD. Incrementa quantos? Um registro só, tá? Um registro só. Então o que ele vai fazer aqui? GenID, ele é a funçãozinha interna do banco que vai chamar o generator, no caso qual generator? O GenCDID, e vai incrementar este cara de 1, tá? Esse cara de 1. Então ele incrementou e vai colocar ali, né, o nosso novo código do CD, tá? Vai ser inserido. Bom, antes de executar, eu já vou complementar aqui uma prática saudável, pessoal, para não acontecer erros, é a gente sempre testar
se esse cara que está recebendo o valor está realmente em branco, tá? Então a gente pode testar assim, se um if, né, o banco, a trigger aceita um if, existem algumas estruturas de controle, o if, o while, for, a gente vai ver posteriormente nas próximas aulas, tá? Então if, se o novo código do CD, se o novo código do CD is null, está nulo, então aí realmente eu faço isso. É só uma segurança, né? Um mecanismo de segurança aí para a gente poder visualizar, tá? Então olha só, create trigger cdbi for cd, active before insert, né? Vou ativar depois da inserção na posição 0. Posição 0 é sempre para pegar a posição corrente, tá? E aí, se o código do CD está nulo, eu chamo o generator. Vamos executar esse cara aqui, vou selecioná-lo, vamos executá-lo, executou, vou comitá-lo. Olha lá, nossa nova trigger CDBI já existe aqui. Como é que eu sei se está funcionando, Alexandre? Vamos ver aqui, ó, a tabela de CD, ó, nossa, está em branco, né? Está em branco aqui, não tenho nenhum CD cadastrado. Vou inserir um novo CD aqui. Insert into CD, non CD, é cheat CD, né? Cheat CD, olha lá, não estou colocando o código, né? Values, e qual vai ser o meu valor? Vamos colocar só clássica aqui, Rocket to Rússia, um dos mais clássicos que existe, olha lá. Eu vou inserir, executou, vou comitar, vou ver meu banco de dados aqui. Então vou vir aqui, cliquei nele, vou vir no meu data, olha só, Rocket to Rússia é o meu CD1. Se eu olhar o meu generator, ó, eu tenho que fechar aqui que ele não dá refresh automático. Tá, se eu olhar o meu generator, ó, agora ele já é 1, ó. Tá? Será, Alexandre? Vamos ver, vamos inserir mais um aqui, ó. Né? Insert into, vamos ganhar tempo aqui. Opa, não era para ganhar tempo, né? Não era para fazer isso. Into CD, vou pôr um outro CD aqui. Mundo Bizarro. Mundo Bizarro, né? Dois clássicos aí do punk rock, Ramones na veia, né? Tem um detalhe, viu, pessoal? Você só vai conseguir gravar CD realmente, tá, pessoal? Né? Rock, né? Pop e tal, né? Não vai querer botar funk que não vai dar pau, tá, pessoal? Não vai funcionar, viu? Então, olha lá, comitei, vamos ver como é que ficou nossa tabela. Tem que fechar e atualizar aqui de novo, ele não dá refresh automático. Olha lá no nosso data. Olha lá, Rocket Rússia, Mundo Bizarro. E se a gente olhar aqui o nosso generator, tem que fechar e abrir de novo. Olha lá, ele deve estar agora com o 2, ó. Tá? Então, está inserindo aí, né? Vamos só fazer os outros dois generators básicos, olha só. Para não demorar muito aqui, não vou fazer. Vamos lá. Então, create trigger, música, vai ser o mesmo caso, BI, antes de eu inserir, for, música, active, before insert, position 0, as, begin. Se o meu novo CODMUS, com um parênteses a mais, CODMUS is null, estiver nulo, então o meu novo CODMúsica recebe gen ID de quem? Do meu gen ID música, quero que incrementa 1 para ele. E aí aqui um end finalizando a nossa trigger, tá? Um end finalizando a nossa trigger. Vou selecioná-la, vou executá-la. Opa, deu um errinho ali, o que eu errei? End. As begin, ponto e vírgula aqui, ó, ponto e vírgula, certo, ponto e vírgula aqui, executei, comitei, está lá, nossa outra trigger aqui, música BI, criada também, tá? E vamos criar a terceira trigger do generator, create trigger, vai ser o nosso pessoa BI, before insert, for tabela pessoa, active, before insert, position 0, as, begin, if. Se o novo código da pessoa is null,
Então, o novo código da pessoa vai receber para nós o GenID aqui, de quem? De GenID pessoa. End. Certo, está feito. New Code Pass, coloquei pad aqui, New Code Pass. Executei. Vírgula 1, esqueci aqui, né? Vou incrementar de 1. Agora sim. Executei, comitei. Está lá, nossa terceira generator criada, pessoa. Aqui, pessoal, mais um comentário sobre a trigger. Aqui nós estamos fazendo o trigger, uma trigger bem simples, né? Só para incrementar o generator. A trigger é muito poderosa. Eu posso fazer a trigger numa tabela X e executar uma ação, um update, um insert, um delete numa outra tabela Y. Nós vamos executar isso daí nas próximas aulas, tá? Espero que tenham gostado, pessoal. Curte esse vídeo, segue lá o canal, clica no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau!